Amigas e amigos, vocês que gostam do rádio com nós, também gostamos. Não tem nada mais chato do que começar um programa e o sujeito fala: olha, entra na minha rede social, clica lá no subscrever, clica no sininho para você receber. É muito chato isso. Mas as pessoas falam porque se você não fizer isso, ninguém vê o trabalho da gente. Então, nós estamos em todas as redes sociais, em vários canais. Na sequência, você vai ver aí no logotipo de cada um. Então, nós temos o YouTube, temos o Instagram, temos o Facebook, o LinkedIn e também no podcast do Léo Lopes, o Radiofobia. Hoje, o assunto, a mim, é muito querido, é muito caro, porque toca de meu coração, direto. Eu sou fã dessa área, respeito quem trabalha nela, porque não é fácil. Nós vamos falar sobre os vinheteiros, aqueles criadores de vinhetas, de jingles, de passagens. Genericamente, a gente chama de vinheta. Tem a identificação da emissora, tem a abertura de um programa, tem a passagem. No meio do programa ou no final do programa, nós vamos colocar alguns dos produtos criados pelos nossos convidados. E para não perder tempo, nós vamos direto, por ordem alfabética, pela letra D. Vamos chamar aqui o nosso querido Duda Montoro. Bem-vindo. Obrigado, Marioca. Para mim é um grande prazer você ter lembrado de mim, me chamar para participar desse. Talvez contribuir com alguma coisa para esse papo. Eu sou o Duda Montoro, eu sou produtor, arranjador musical, diretor aqui da Opus Studio, aqui em São Paulo. A gente está, assim, há muito tempo já, existe a nossa produtora, lá se vão quase 40 anos aí. E foi que acabamos não sei por que forças externas e internas, acabamos nos especializando em produtos para rádio, né? Depois de passar pela produção fonográfica e tudo, acabei enveredando por esse caminho e acho que fui razoavelmente bem sucedido na área. E é isso, é o que eu faço, vinhetas cantadas, né? Só faço produto cantado, crio a criação de trilhas, colocação das vozes, etc. É uma vinheta de rádio que existe uma ciência e a gente vai falar aqui, tentar contribuir o máximo que eu puder para esclarecer esse assunto. Obrigado, Marioca. Muito obrigado por esta apresentação. Agora vamos para a Itália. Vamos conversar com o senhor José Mário Velasco. Não sei se eu pronunciei o italiano corretamente. Va bene, bello, grazie, tutto bene. Siamo a posto per parlare. Grazie, ti ringrazio per me invitare para questo programma. Vamos falar do nosso idioma. Vai, você tá bom, Malhoca? Obrigado pela lembrança. Tá? O meu nome é José Mário Velasco. Ainda continuo trabalhando nessa área de áudio. Eu me considero uma pessoa de muita sorte, porque eu comecei bem cedo. Meu falecido pai, José Velasco, foi diretor da Rádio Piratininga, sempre trabalhou em rádio, onde ele conheceu o sócio dele, que fizeram uma sociedade, Salomão Esper, e os dois, trabalhando em rádio, resolveram abrir uma produtora de áudio, na época, uma das primeiras produtoras em São Paulo, e que depois veio se perpetuando e virou a Publisol, a famosa Publisol, berço de grandes produtoras, de onde nasceram outras, tipo nave-mãe de produtoras, né? E eu sempre acompanhando meu pai nas emissoras de rádio que ele trabalhou, o Salomão. Então eu sempre vivenciei
esse mundo, né? Esse mundo mágico da radiodifusão, né? Então, eu me envolvi também na produção musical, sempre coordenei a parte musical do estúdio, tive a honra também de trabalhar com grandes profissionais. Depois a gente vai contar mais detalhes, né? E estou agora morando na Itália, mas continuo com a produtora aí no Brasil, pequena, porém, mas tem um parceiro muito legal, o Carlão Andrade, que está comigo aí, e eu continuo trabalhando à distância e vou ao Brasil a cada 4, 5 meses, fico aí um pouquinho e volto. Mas é isso aí, querido. Vamos para frente. Bola para frente. Obrigado pelo convite, Malhoca. É um prazer. Agora, Paulo Alcorage, da Itália para Itatiba, é isso? Itatiba. Tá bom. Prazer estar com 3 feras aí do rádio. Obrigado pelo convite. Eu trabalhei em rádio durante 20 anos na falecida Difusora, na falecida Excelsior e na Jovem Pan. E desde 91 eu tenho minha produtora de áudio. E a minha especialidade sempre foram vinhetas faladas. Cheguei a fazer cantadas também, mas eu não sou músico. Toco muito male-male e um violão. Então, é o que eu faço. Vinhetas faladas, comerciais, spots. É isso. Então tá bom. O que é o objetivo do nosso encontro de hoje, já que nós estamos falando dos bastidores de rádio, é sempre conversar sobre como é que as coisas acontecem, como elas são feitas. Então vocês podem aleatoriamente responder, desde que se indiquem que querem falar, porque se 2 falarem ao mesmo tempo, não sai nada bom e ninguém escuta do outro lado também, porque a gente tem uma linha só. O streaming ainda não é aquela maravilha de estereofonia, nem de 3 ou 4 canais. Estamos chegando lá, mas ainda não chegamos. Então, a ideia primeira é a seguinte. Eu sou de uma rádio do interior. Vamos começar pianinho. Eu estou lá no interior, entre Campinas e Ribeirão Preto. Pronto, São Paulo. Aí eu resolvo comprar uma rádio ou entrar numa concessão e ganho e pago lá o que tem que pagar. Aí eu tenho uma rádio na mão. Eu falo, e agora? Então, para começar, o nome da rádio, a identificação, a marca, como é que eu começo como dono de um produto novo? Procuro um de vocês, canto alguma coisa, falo, eu fui lá na NAB, ouvi uma rádio americana, acho que era WABC, e eu gostei daquela vinheta e tal. O cara, o cantarola, ele traz uma cópia gravada no celular. Qual é o jogo inicial para começar a fazer uma família de músicas, de teminhas pequenos, curtos, mas também tem aquele do indicativo de frequência, da hora cheia, que pelo sim, pelo não. Vamos lá, Paulinho. Eu nunca trabalhei nesse formato, a pessoa me cantarolar uma vinheta ou me mostrar um. Geralmente me fala, eu gosto das vinhetas da Transamérica, eu gosto da vinheta da Jovem Pan, eu gosto da vinheta da Band News. Aí eu faço uma pequena amostra dentro do que ele está pedindo. Então, esse é o formato. Agora, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quando a pessoa fala que quer copiar a emissora A, B ou C, como é que é feito? Você vai pegar aquela base e vai dizer, você quer essa, você quer aquela? Como é que você identifica aquilo que a pessoa quer quando ela nem sabe e quando ela tem que dar uma personalidade para a sua rádio, de acordo com a característica que essa rádio vai ter, se ela vai ser uma rádio musical, vai tocar só sucesso, vai tocar só sertanejo, etc. Não adianta ela querer copiar. Todo mundo gosta das melhores rádios, mas não é por aí, acho eu. Não, talvez eu tenha me explicado mal.
Ele vai me dizer o perfil da rádio. Minha rádio é popular, minha rádio é jovem, minha rádio só toca rock. A partir daí eu faço uma amostra do que ele quer, mais ou menos do que ele quer. Aí ele vai falar, gostei dessa linha aqui. Aí parte para isso. Ok. Duda, na sua produtora, como é que as coisas acontecem? Bem, depende, tem vários casos, cada cliente, para mim, é diferenciado. Né? Agora, nesse caso que você exemplificou, né, uma rádio, digamos, pequena, começando, a gente tenta investigar, porque normalmente uma pessoa iniciando uma rádio é um cara que é um empresário, vai. Ele comprou como negócio, então ele não tem um coordenador, ele não tem nada praticamente, e um cara que não entende de rádio, né, na verdade. Precisa muito da nossa ajuda, óbvio. Muitas vezes não entende de música também. Então é difícil, porque quando você já tem alguém, uma coisa pré-existente, uma rádio já no ar, e com com a programação mais ou menos fixa, você tenta adequar. No site eu tenho um monte de exemplos, o camarada escuta lá, fala, pô, eu gosto gostei desses pacotes aqui, dessa vinheta aqui específica e tal. Se não estiver na mesma região, claro, a gente tem esse cuidado, a gente faz uma adaptação. Usa-se a mesma trilha, muda-se o nome da rádio, a frequência, o slogan, etc. Fazemos uma vinheta de programa e tudo. Por que isso? Porque torna-se uma coisa mais barata. Né? Se bem que tem que a turma toda, a infra, vai funcionar. São os 4 cantores, tem o operador, tem todo o staff aqui trabalhando. Então, fica mais barato, entende? É assim que eu faço. Agora, como a minha turma é grande, eu não consigo diminuir muito, eu não tenho muito jogo de cintura em termos de preço, né? E aí, o que vamos fazer? A gente acaba perdendo um negócio ou outro, mas é assim que funciona. A rádio pequena, tem muitos que fazem questão, vai lá, divide-se, pega um patrocinador e tal, e a gente consegue fazer. Eu não faço vinheta de tipo spot, como faz o Paulinho, o Alcorage. Cara, Deus me livre, isso é muito ruim de fazer, eu não sei fazer. O cara tem que ser muito bom para fazer isso. Então é assim que eu estou agindo. E sempre está dando, sempre deu certo. É isso. Ok. Zé Mário, Oi. o que acontece para você, um cara de Imola chega para você e fala, olha, eu queria odiaste, chega aí perto de você e fala, eu queria uma vinheta. Va bene. Maramba. Não, Malhoca, o negócio é o seguinte: a primeira coisa, quando você vai trabalhar com uma emissora pequena, você tem que saber o target dessa emissora. Tá? O que ele quer atingir, qual é o público que ele vai alcançar. Tá? Em segundo lugar, ver se essa emissora que ele está comprando, ele não é afiliada a alguma grande emissora, como você tem as emissoras que são filiadas à Rede Bandeirantes, as emissoras afiliadas à Jovem Pan, que normalmente sempre sobram vinhetas utilizadas aqui na capital para eles lá, como as de programação. Tá? Agora, para cada tipo de vinheta que você vai fazer, já existe como você dizia, um ritmo, um estilo que é chavão. Então, você tem lá, por exemplo, Hora Certa. Tá? Você tem uma instrumentação que lembra o tic-tac de um relógio e da hora certa. Por exemplo, jornalismo, sempre vibrante, é uma música para cima, tá? Esporte, sempre você usa ou um samba, ou uma marcha, alguma coisa assim, tá? Então, quer dizer, eu tenho vários exemplos de vinhetas, entendeu? Por exemplo, vamos lá, algumas que eu produzi para a Rádio Bandeirantes. Eu tenho lá a Primeira Hora, tá? Que é utilizada há 50 anos a mesma vinheta, nós fizemos há muito, desde a época do
do Hélio Ribeiro, tá? Até Alexandre Cadum, que começou a fazer isso, o Hélio Ribeiro depois continuou, que a primeira vinheta de jornalismo era o Canto do Irapuru, tá? Com os titulares do ritmo. A Bandeirantes usou muito essa turma aí, os titulares do ritmo, que era um conjunto vocal muito famoso na época. Tá? Depois, a rádio pequena normalmente não tem um diretor musical, não tem um diretor de programação. Então, você vai ter que se adequar à vontade do dono, entendeu? Então, isso é sempre complicado, como em publicidade. Tá? Você vai fazer um jingle para uma loja e o dono da loja que vai aprovar, então ele vai mostrar para o filho, para a nora, para a sogra, para todo mundo. Então, todo mundo, 500 palpites, cada um mexe numa coisinha, você fica louco. E outra coisa, rádio de interior, normalmente quando você vai fazer, você fecha um pacote, tá? Esse pacote de vinheta, você vai fazer uma única vinheta, você faz toda a roupagem da emissora. E com esse volume você consegue baratear um pouco o custo, né? E como o Paulinho falou, não, o Duda falou, né? Existem playbacks, tá? Que você pode usar, vai adaptando por regiões, entendeu? É que nem jingle político, né? Às vezes você tem um playback e você usa para 50 candidatos, o mesmo playback, só muda a plataforma, que também não muda tanto, né? Que é segurança, lazer, saúde e assim por diante. Agora, portanto, é viabilizar o projeto para se adequar àquela rádio do interior. Isso, a minha ideia é essa, né? Muito bom. Já deu para ter um bom panorama para começar o bate-papo, para quem não é do ramo. Para quem é, a coisa já fica mais ou menos prática, né? Fácil de entender. Nós vamos falar de preço mais para frente, não de valores exatos, mas da ordem de grandeza para entender quantas pessoas vão para o coro, se eu posso usar 3 pessoas e dobrar as vozes, e aí eu pago a dobra, como é que funciona, isso aí a gente vê daqui a pouco. Vamos falar agora de uma emissora grande. Então, uma emissora de uma capital, pode ser São Paulo, como pode ser qualquer outra capital grande do nosso querido Brasil. Quando as pessoas vão procurar, elas já têm. E o Zé Mário adicionou um conteúdo bastante interessante, quando ele falou que a emissora pode ser parte de uma rede, integrante de uma rede. Então, existem as vinhetas básicas, aquelas vinhetas que não mudam nunca. Mas existem outros locais, né, que vão chamar a atenção. Eu estou mais preocupado com não rede, com rádios que querem dar uma característica específica, ainda que seja de jornalismo local, ainda que seja de um trabalho voltado para a sua cidade, que é o que eu acho que dá certo. Quando alguém me chama para fazer consultoria, uma das primeiras coisas que eu digo é o seguinte: você quer fazer uma rádio para a sua cidade ou você quer fazer uma rádio igual a tantas outras que pode estar em qualquer local e não fala, não tem o cheiro, não tem o suor da sua terra? Bom, então vamos lá. Numa emissora maior, Duda, você falou em família de música. Eu entendi mais ou menos que você pode trabalhar uma base musical de 1 minuto e meio, aí você faz cortes, você faz seccionamento de trechos para fazer uma chamadinha ou para fazer uma locução da voz padrão da rádio, e depois o rabicho vai junto. É mais ou menos isso, falando em rádio grande? Bem, não sei, o Paulinho parece que queria falar alguma coisa aí, Paulinho? Eu ia falar, porque ele disse de rádio de grandes capitais. Eu já fiz vinhetas para a Band FM, que é uma rede, mas usou só aqui em São Paulo. Faço vinhetas para o Eli Correia, desde a década de 80. O Eli Correia é o cara que mais muda de rádio no mundo, é o que mais volta para a rádio que ele saiu também. Então, o padrão vai depender, quando a rádio é grande, ele geralmente exige: eu quero isso, isso, isso. Porque geralmente tem um cara que entende muito de rádio, então ele vai, um diretor artístico, então é mais indicado o que eu vou fazer. Diferente de uma rádio do interior, que às vezes o dono, não tem a mínima noção.
É só uma coisinha pequena, eu já peguei várias vezes, o cara quer fazer um spot, quer colocar, põe a música do Guilherme Arantes de fundo. Falei, não pode, você precisa pagar. Mas como precisa pagar? Eu vou divulgar a música do cara, ele que devia pagar para mim. Então tem muita gente sem nenhuma noção, né? É isso, não sei se eu me expliquei direito. Verdade. Certo? Duda, vamos lá, Perfeito. Ó, então, pegando esse gancho aí do Paulinho, de rádio grande, por exemplo, você falou que não seria a rede, mas, por exemplo, a gente faz as vinhetas da Antena 1. Então, há muitos anos já, há uns 20 anos ou mais, a Antena 1 é uma rádio diferenciada, né? Porque ela já tem aquele sinal característico dela, que são aquelas 4 notinhas, né? E a gente desenvolve. Só que tem um detalhe: a Band também a gente faz, só que a Band FM da rede. As cantadas, né? E algumas outras aí, de rede. Dificilmente uma rádio grande, hoje em dia, estão pedindo vinhetas, a gente chama de exclusivas e inéditas. Né? Inédita e exclusiva. Porque existe uma diferença aí. A inédita é o seguinte: eu crio um pacote de vinheta para eles, conforme instruções do coordenador, quem seja lá quem for. Eu dou exclusividade para esse cara na região dele. Só que eu posso vender essa mesma vinheta, ou, quer dizer, a mesma trilha para outros estados, por exemplo, para outras cidades. Então, o custo disso acaba se diluindo, né? Eu posso cobrar um pouco mais barato, porque esse custo no futuro vai se diluir. Agora, quando é uma vinheta exclusiva, como é o caso da Antena 1, eu não posso vender para ninguém mais. Ou seja, eu fiz para o cara, tchau, acabou, esquece. Aí o custo fica grande. Como diz, o cara aposta mesmo na marca. Você vê o caso da antena da Band, você já escuta aquela logomarca, você não precisa nem cantar mais o nome da rádio, o cara já sabe que rádio que ele está. Não é? É o tal do bate-estaca da marca, claro, com diversos ritmos, diversas nuances, diversas instrumentações, cantor em solo, cantor coral. Então, o preço sempre é mais alto para uma rádio que quer um produto exclusivo ou inédito, vamos dizer assim. Não é? A minha opinião seria isso. Zé Mário. Olha, o que eu entendo é o seguinte, tá? Eu acho que as vinhetas, hoje em dia, realmente foi o que o Duda falou, tá? Diminuiu muito o volume, entendeu? Porque eu me lembro, até alguns anos atrás, vamos colocar a Bandeirantes, que era meu maior cliente, tá? Eu tinha até um calendário, então eu fazia vinheta de todos, aniversário de São Paulo, Dia das Mães, Dia dos Pais, tudo vinhetas exclusivas, entendeu? Fora aquelas que ficavam, que eu tinha feito já de programações, como a vinheta da Fórmula 1 deles, a vinheta de primeira hora, Jornal Gente. Então, o que acontece? Tá? Hoje em dia, o que você tem que procurar fazer é tentar viabilizar o projeto para o cliente. Tá? Eu falo porque eu vivenciei desde a parte acústica até a parte eletrônica, entende? Então, na época, nas primeiras vinhetas, tinha que chamar uma orquestra para gravar. Então, você tinha músicos, arranjadores, você tinha copista que separava a grade do maestro, chamava cordas, metais. Hoje em dia, você tentou viabilizar, tá? Com a utilização de com instrumentação eletrônica. Mas não se deve levar em consideração
a parte criativa, porque não é você liga o teclado e ele sai tocando a vinheta, tem que ter alguém para criar, alguém para tocar, entendeu? Então você tem que montar sempre um pacote, tá? Porque você fazer uma vinheta é uma coisa, você fazer 10 é outra, então você tem como viabilizar o projeto, tá? Mas o importante é você procurar atender, na medida do possível, aquilo que o cliente está pedindo, tá? Para a programação dele, para o que ele quer, para aquele evento. Então, isso que eu acho muito interessante, tá? E é um papel muito interessante do vinheteiro, tá? Perceber nas entrelinhas o que a rádio quer, o que a rádio pede. E quando a coisa pega, que nem o Duda falou, você tem um chiclete, entendeu? Basta umas 3 notinhas que o cara já sabe quem é a vinheta, ou basta só os acordes por exemplo, do tema de abertura lá do futebol da Bandeirantes, né? Que tem 50 anos aquela música, você já sabe que ele está na Bandeirantes. Isso é muito bacana, é gratificante para o vinheteiro, tá? Eu acho que é isso. Duda, você falou das 4 notinhas e eu gostei, só não quis interromper na hora. Eu chamo isso de logotipo sonoro. Um colega nosso que já participou desse programa também e que morou em Portugal, ele trouxe uma palavra que eu não conhecia e me parece que ele trouxe mesmo da Europa, logotom. Seria o tom do logotipo, enfim, coisas do gênero aí que variam de lugar para lugar, mas a coisa é a mesma. Uma rádio como Zé Mário citou várias vezes, Bandeirantes, uma rádio como Transamérica, não tem 4 notinhas que segurem essa logotipia. É coisa muito grande. Por mais que você brinque depois de vir a Transa, ou Trans FM, não é a mesma coisa. Então, o ideal seria você ter um logotipo curto em que trabalha-se com os 5 dedos de uma das mãos para, como Rádio Jovem Pan, são 5 sílabas musicais, o que facilita para o dono da rádio, que não entende nada, ou que é de outra área, mas de repente ele quer acertar. Vamos dar uma diquinha aí que facilitaria. De repente, o nome da rádio que ele vai colocar, o Fantasia, pode ser perto disso que você vai nos ensinar agora. Bom, eu estou longe de querer ensinar esse tipo de coisa, né? Eu faço o máximo que eu faço, dou uma sugestão. Mas, Tá bom. por exemplo, 5 notinhas eu acho suficiente. Por exemplo, Transamérica, eu esqueci agora o outro tom. São 5 notas, certo? Band FM, 5. Ótimo. Antena 1, 4. Mais sonoro. Né? Rádio assim, Jovem Pan também é. Exato. Rádio Jovem Pan é demais, né? Eu sou da época que a Jovem Pan fazia vinheta com a Jam Producers. Jam Você Producers. lembra, né? Paulinho deve lembrar dessa época. Eu enlouqueci com aquelas. Fiquei doido. Lembro. Lembro que quem produzia no tempo da Jovem Pan era o falecido, esqueci o nome dele, me fugiu o nome dele. Zusa Homem de Melo, que produzia a vinheta. O Zusa, Cara, além do esse tempo antigo, né? E com sotaque, né? O coro cantava com sotaque em inglês. Com sotaque, Isso é na década de fim da década de 70. Sotaque era não tinha esse lance. A gente achava os brasileirinhos aqui, Capial, a gente achava maravilhoso. Mas, tudo bem, o nome da rádio eu acho muito importante. Né? Tem nome que é mais sonoro que outro, para você fazer uma vinheta cantada. Por exemplo, imagino que na vinheta falada também. Tem nomes de rádio, vocês que são do ramo, Zé Mário, o Paulinho, tem coisa que você fala, eu não vou fazer com esse nome. É um nome absurdamente ruim. Né? Aí você fala, velho, vai falar para o cara mudar o nome? Não dá. Então, eu acho que um nome sonoro é importante, com as sílabas bem
destacadas, sem final, sem letra muda, né? Isso atrapalha muito. E uma coisa que eu acho, assim, e tem essa coisa no Brasil ainda, não sei se lá fora ainda estão usando, mas essa coisa de botar o FM no final, né? O cara já sabe, o ouvinte sabe que ele está no FM. Então, para mim, é uma redundância você colocar o nome da FM no final. Então, tipo, e só uma coisa, e você acaba reforçando, na vinheta cantada, você acaba reforçando mais o FM do que o nome da rádio. Claro, porque o final é a assinatura, né? Então, é assim, aqui no Google eu falo, qual é o seu nome? Meu nome é Duda Montoro. Então, não faz sentido para mim. Mas isso aí está impregnado de uma forma muito... É só um adendo aí. Mas, assim, o nome da emissora é muito importante, eu acho, principalmente para a gente que trabalha com material cantado, tem que encaixar, tem que certinho o número de sílabas. O Zé Mário sabe disso. Eu lembro, inclusive, vocês devem lembrar também, com certeza, eu era garoto, quando pintava difusora, lembra? Aquele tum-tum, pam-pam-pam, Jet Music, né? Que era o Viviane que fazia essa locução, inclusive, né? Difusora, Jet Music, era uma vinheta... Era o Regis. Muito... Era o Regis? Falava da Regis. Darcio Arruda. Darcio Arruda, da Jet Music, né? Entendeu? Então, era muito marcante. Era o quê? Era pedal de bateria com os tons só, não tinha melodia nenhuma, tá? Entendeu? E depois, inclusive, veja bem, você tinha muitas vinhetas que você usava só pedacinhos, trechos. Por exemplo, quando apareceu o eletrônico, tudo era... Sabe? Aqueles assobio, não sei o que mais. Isso ia marcando, ia pontuando a programação, as frases, os chavões, principalmente no esporte, né? Que tinha, quando ia dar o tempo do placar, marca, não sei quanto, tantos minutos, eram aqueles ruídos, não sei o que, mas você ia floreando toda a programação. Mas esse negócio de você pontuar o nome, que nós falamos da Jovem Pan, da Antena, é muito importante isso, é marcar o nome da emissora, é muito legal. E o FM também concordo, para que falar? Se o cara está sintonizando o FM, né? Não há necessidade de falar. Às vezes, por uma força de métrica, uma força musical, que o cara quer colocar para arredondar a melodia, alguma coisa assim. Pode ser também, né? É verdade. Prossiga, ainda mais agora que o AM está praticamente inexistindo, né? Então, pois é. Sobrou vai sobrar só o FM mesmo. E o grande boom de vinhetas para fora foi a década de 80 e 90, né? Porque hoje, com computador, ficou tudo mais fácil de se fazer, né? É verdade. E tem também as grandes fábricas de vinhetas, que vendem pacotes enormes por 3 de R$100. Um pastel de queijo sem azeitona. Exatamente. Aí já fica ruim, né? É difícil. Não, é demais, né? Mas está assim mesmo, a concorrência está grande, entendeu? Mas, olha, é importante quando você acerta na mosca. Por exemplo, nós temos um exemplo aí presente, o Malhoca, quando ele era diretor musical lá na Bandeirantes, ele pensou dentro de uma coleção de músicas que era que ele usava, de trilhas, que era o Valentino, né? Ele foi pensar aquele tema das eleições, tá? Que até hoje a Bandeirantes utiliza, que é maravilhoso aquilo. Aquilo arraizou de tal maneira na programação de eleições da Bandeirantes que não existe, tá? Sem aquilo não é eleições, né? E é uma vinheta que foi composta, né? E o Malhoca teve a sensibilidade de achar aquilo no meio de 2.000 vinhetas, entendeu? E acertou na mosca com aquilo. Eu acho maravilhoso aquilo, né? Eu agradeço a lembrança. Só para comentar um pouquinho. A coleção Valentino fazia parte da empresa que eu tinha aberto para vender trilhas e alugar trilhas para o resto do Brasil. E aí, como o seu Samir Razuki e o seu Salomão Esper me contrataram para trabalhar como empresa, eu me senti na obrigação de entrar lá com o material da empresa.
é a Publinter que está cuidando da programação, ok. Então, ela vai selecionar algumas músicas. E toda a programação RB 840 que eu lancei no ano seguinte ao que eu assumi, foi toda ela baseada nas trilhas, nas vinhetas que eu tinha na minha coleção, e não custaram absolutamente nada para a empresa. E aí, daí para frente, eu continuei lá até sair da rádio. Quando eu saí da rádio, eu falei, ó, vou recolher meu material, porque não tem sentido. E aí a gente fez um acordo, e eles ficaram com a vinheta básica, que é criada. Aí tem uma sorte, dependente do bom ouvido, modéstia inclusa, tem uma sorte. O senhor que compôs essa música, Mr. Walter Murphy, ele ganhou um Grammy por colocar a nona sinfonia, a Sinfonia de Beethoven, no Saturday Night Fever. Ele fez um arranjo na hora que a dona Olivia Newton-John e o seu John Travolta vão dançar, e aparece aquela música com uma completamente diferente, não dá para a gente imaginar um clássico daquele peso para dançar numa disco. E aí ele ganhou o Grammy por ter feito esta adaptação e ter transformado a música, que foi basicamente o sucesso da trilha. Mas isso é só en passant. Paulinho, você que falou que não faz trilha musical no sentido de gravar bases, etc, etc. Como são as trilhas faladas? Você pega trechos de efeitos, ou você cria os efeitos? Como é que é isso? As faladas são mais efeitos, e também pode-se usar trechinhos de músicas, mas é tudo muito dinâmico, tudo muito rápido hoje. Há uns 20 anos era tudo mais lento. Agora você fala 30 palavras em 15 segundos. E nas cantadas, às vezes, quando a rádio tem uma verba, eu mando produzir as trilhas. Eu não sou músico, aí no caso o Billy Umbella faz, ou o Joilson Borges, mas se tratando do Eli Correia, por exemplo, que ele quer trilha exclusiva. Mas nas faladas quase não tem trilha. E com o computador é o que eu acabei de falar. Não precisa nem muita criatividade. Acaba fazendo bem mais fácil do que era. No tempo do gravador de rolo, você tem que ficar cortando, fazendo cópia da cópia da cópia, corta aqui, corta ali, corta lá. Hoje é bem mais fácil. Aliás, quando chegou o computador, eu falei, eu vou montar um açougue, porque eu vou ter que aprender a trabalhar de novo. Começar tudo de novo. Agora, hoje, se eu tiver que voltar para o analógico, eu estou perdido. Pois é, inclusive, não sei se cabe um comentário, né? Eu tenho uma história muito interessante. Eu estava gravando um jingle com o falecido Rolando Boldrin, lá na produtora, e ele estava colocando a voz, em determinado momento ele errou, aí o técnico falou, não, continua, vai sim, continua assim, vamos nessa, não sei o que lá. Aí ele acabou de gravar, ele falou assim, mas não vai regravar aquele pedacinho? Ele falou, não, vem para cá, vem para o estúdio. Aí o técnico, no computador, né, ele pegou, tirou aquele pedaço, cortou, editou, colocou uma outra, a mesma frase que ele tinha cantado mais para frente, colocou, e o Rolando só olhando assim, né, olhando assim, o que o cara estava fazendo, né. Aí, em determinado momento, o cara falou, tá ok, agora soltou. Cantou perfeito, né? E aí, Rolando, o que você achou? Ele falou, compadre, o que faz a luz elétrica? Ele falou. O que faz a luz elétrica? Foi ótimo essa daí. É mais ou menos por aí mesmo. Porque pois hoje... é. Agora, o Paulinho dizer que não sabe mais fazer edição com um pedaço de fita no pescoço me causou estranheza, porque eu ainda faço. Você faz para quê? Eu tenho as réguas todas ainda, de corte. A régua eu tenho, mas nunca mais usei, não tenho um gravador de rolo. Eu tenho. Mas você usa ainda fita? Tenho. Ué, como é que eu vou recuperar as minhas... Deixa eu me posicionar, com licença. Como é que você acha
que eu vou recuperar, estou falando para você aqui embaixo, as minhas fitas, tudo que eu fiz na vida, que está tudo em rolo. É por aí. Isso, eu tenho isso eu já fiz, isso eu fiz há muito tempo atrás. Hoje eu não tenho mais. Né? Não tenho nem você mais trabalha gravador. nisso, exatamente. Eu resolvi, depois que eu não tinha mais emprego, você ainda tem vários empregos. Você ainda grava o programa da matinal Sérgio Reis, para os caminhoneiros? Sérgio Reis? Siga Bem Caminhoneiro com Sérgio Reis? Sim. Ainda, desde 92, vai bater o recorde. Já tem, continua o mesmo patrocínio? Não, o patrocínio caiu. Era BR, mas caiu. Agora está mais fraquinho de patrocínio. Não tem um patrocínio geral, total. Vende. Nacional. Bloco. Muito que bem. Bom, agora eu queria. Nós estamos quase nos 15 minutos finais e o papo é tão gostoso que se esvai e a gente se perde. Falando a respeito de coisas que eu pensei, a tal da família de música, então faz a base, depois trabalha. Falamos da Jam. Eu tive a grata, mais do que satisfação, foi uma honra ir para Dallas, no Texas, e dirigir uma gravação com aqueles monstros sagrados da locução, do canto, tudo gente de primeira, aquele coral orfeônico lá dá de 10-0 em qualquer um. Inclusive, uma das figuras que eu achava, o cara deve ser um 2x2, parece um armário, de tão forte que é o grave dele. Não é. É um loirinho cujo filho também trabalha com ele, também é do coro, e eles cantam no municipal local, só isso, lá em Dallas. Mas, enfim, falando de famílias, ainda existe essa possibilidade? Existe alguma emissora, cabeça de rede que seja, já que falamos tanto nisso, agora sim vale, que chega e pede uma família nova de música, e em cima daquilo ele vai seccionando, e aí você cria uma música, dessa música você tira 10 vinhetas, e dessas vinhetas você tira 40, 50 filhotes. Isso ainda existe? Ainda existe. Posso falar? E também a gente sofre muito, acho que o Duda também, que você faz vinhetas, por exemplo, para radiodifusora. Só que radiodifusora tem 80 mil no Brasil. Aí é muito comum, já aconteceu comigo de eu fazer para uma radiodifusora, e aí o vizinho fala, pô, Marco, tem vinheta igual, você fez vinheta igual da emissora aqui que entra na minha cidade. Aí foi descobrir que o operador copiou e vendeu para a emissora. Esses nomes que são comuns em rádio. Acontece. Né? Mas eu queria só falar uma coisa de orquestra. Aquele tema de Natal da Jovem Pan, que a AM usa até hoje, que é um monte de jazz, não sei se vocês lembram. Lembro. Foi produzido num estúdio com músicos mesmo e com Radamés Inhatari. O maestro. Radamés Inhatari. Exatamente. Foi, acho que em 85, 86, que a Jovem Pan AM, eu acredito que usa até hoje. Foi no estúdio da Som Eldorado. Não foi na Eldorado que vocês gravaram aquilo? Eldorado? Acho que foi Som Livre. Som Livre, então tá. E depois, para variar, quando chegou lá, o Tutinha falou, a trilha está muito alta. Aí puta, para variar, né? Pegar o playback e ficar soltando a voz com gravador, né? Não é computador. Para reeditar tudo. Tá louco. Coisas do Tutinha. Coisa de dono. Hoje eu acho que não cabe mais, né? Não caberia mais hoje em dia. Não cabe mais porque custa muito caro, né? Naquele tempo foi uma gravadora que pagou, que eram os bons tempos das gravadoras. Né? Mas deve ter custado uma fortuna. Isso. Então, assim, no meu caso, por exemplo, quando eu podia, nem que fosse
um ou dois ou três instrumentos acústicos eu enfiava, sabe? Para dar aquela humanizada na vinheta. Não ficar coisa... Por mais que você programe legal no teclado, sem quantizar, que a gente chama, a coisa acaba ficando mecânica, né? Eu não sei se o ouvinte percebe esse tipo de coisa, não sei. Agora, por exemplo, no coral, eu não abro mão, eu tenho 4 pessoas no coro. Como é que eu vou fazer? O cara me escutou uma vinheta minha. Pô, eu gosto dessa vinheta. Pô, eu quero igual para minha área. Eu tenho que trabalhar com 4 pessoas no coro. Não tem jeito. Como é que com 2 eu vou conseguir o mesmo resultado? Não, é impossível. Não dá. Nem que você com aquelas mágicas de mixagem, não tem condição. Na pandemia, o pessoal não queria gravar, porque era um microfone, eu gravava antes, um bom microfone Neumann, 3, 4 em volta. Funcionava muito bem. Mas, na pandemia, ninguém queria chegar perto do outro. Quando começamos a sair da pandemia, eu tive que botar 4 microfones. Então, assim, a mixagem, o Manioca falou daquela coisa de dobrar, não sei o quê. A mixagem ficou muito, muito mais difícil. Porque num take, antigamente eu tinha um canal. Dobrava, ficavam 3. Agora, um take, são 4. Eu dobro, fico com 12. Então, o cara que vai mixar, ele tem um trabalho triplicado ou quadriplicado, né? Aí, por incrível que pareça, o som melhorou. Por quê? A gente consegue trabalhar a voz de cada um individualmente, né? Antigamente vinham as 4 no bolo. Tinha até como mexer, por exemplo, numa afinação de um, porque está tudo no mesmo canal. Então, assim, nesse sentido foi bom para mim. Eu não vou mudar, voltar a trabalhar com 1 ou 2 microfones, porque não tem condição mais. Então, quanto à trilha, não sei, eu desviei um pouco do assunto, talvez. Quanto à criação de uma vinheta, a gente pensa, assim, nos recortes da vinheta, né? que são... normalmente você canta a vinheta inteira, que é slogan, frequência e assinatura. Normalmente é isso. Pode variar, mas normalmente no final vai o nome da rádio, né? Aí você tem as versões da mesma vinheta. Então, quando vai o nome, você normalmente já faz um cut ali. Faz uma virada e já entra com o cut, que a gente chama de... nome americano aí, esqueci o nome. Aí você faz a vinheta com outras versões. Só o slogan, sem a frequência, nome da rádio. Sem o slogan, sem frequência, com o nome da rádio. E assim vai. Acabando de dar umas... Aí, a capela, o cliente pede. Acaba dando umas 5, 6, 7 versões de uma vinheta, né? Basicamente, eu acho que funciona assim. Eu não sei como é que o Zé Mário faz. Para mim, funciona sempre dessa forma. Às vezes eu tenho que fazer um loop qualquer na trilha, o cara dar uma notícia, ou então falar qualquer coisa ali no meio, uma abertura de programa, o locutor faz um oba-oba, né? Também se usa. Basicamente é isso o trabalho, né? Curiosidade minha. Só um pouquinho, Oi? só um minutinho, Paulo, peraí. Só para não perder o raciocínio. Desses 4 nomes que você citou, 4 cantores ou cantoras, quantos homens, quantas mulheres? Quantas vozes femininas e quantas... Como é que você divide? 2 e 2. Eu trabalho com 2 cantoras, né? Um cara e eu, né? Às vezes eu entro, eu faço justamente aquele grave, você mencionou do baixinho. Eu não sou tão baixinho assim, mas depois que eu terminei de gravar os 3, ou às vezes eu entro para dentro do aquário, então eu costumo gravar com 2 mulheres e 2 homens. Às vezes com 3 mulheres e um homem, e um cara. Ok. Zé Mário. Oi, querido. Olha, eu lembro, inclusive, uma maneira que
por exemplo, chegou uma época que eu falo sempre a Bandeirantes, porque a Bandeirantes eu trabalhei muito com eles. Eles tentaram minimizar os custos. Então, o que eles acharam uma solução? Foi até o Samir que sugeriu tudo, e acho que na época era o Caion Gadia, que era o diretor artístico lá na rádio. Eles contrataram um criador, um jinglista, que era meu, que ele trabalhava comigo, que é o Francis, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar já, que é o criador de Duchas Corona, que eu produzi com ele, vários jingles de sucesso. Eles contrataram, a Bandeirantes contratou, registrou ele em carteira, tá? Então ele ganhava um salário para poder criar e produzir todas as vinhetas. Então, quer dizer, se livraram da parte mais cara, que era a parte de criação. E isso ficava dentro do salário dele. E eu, por outro lado, eu fazia toda a parte de produção, convocava os músicos, os cantores, fazia a mixagem, e depois eu fornecia, que nem o Duda falou, as pistas separadas, playback, capela, fazia os cortes, só assinatura, entendeu? Então isso viabilizou um pouco a produção, tá? Porque era muito caro. A criação realmente é a parte mais cara da vinheta, né? Porque os cantores que você trabalha com 4, também trabalha com 4, você pode fechar um pacote com eles, entendeu? São pessoas da casa, que a gente fala, né? Que eles estão acostumados a trabalhar com a gente, então você tem um acesso maior, nesse aqui tenho tanto, esse eu tenho menos, te compenso aqui, e sempre é um intercâmbio, tá? E o maestro que vai tocar, coisa parecida, hoje com os teclados, é impressionante, você tem samplers que você coloca a mão, você está tendo a Orquestra Sinfônica de Berlim tocando na tua frente, tá? Não precisa mais ficar aguentando cordas, o cara 2 horas para afinar os violinos, não sei mais o quê, e uma puta sala de gravação enorme, e o pessoal das cordas ficava preocupado se não ia dobrar sem pagar. Se dobrar as cordas, então vai ter que pagar, entendeu? Não, hoje em dia o pessoal mete a mão no teclado e aquilo soa bacana. Então, eu não sei como é que está o mercado de vinhetas atualmente, porque eu tenho me afastado um pouco. Para você ter uma ideia, uma das últimas produções que eu fiz foi uma produção muito grande, um pacote grande para Band Vale, que foi junto com o Zusa que coordenou a gravação, e eu produzi para ele. Foi um trabalho muito bacana, chamando instrumentos acústicos. O Zusa tinha essas coisas de instrumental acústico. E assim, às vezes pinta uma vinhetinha, uma coisinha ou outra, entendeu? Mas, assim, mesmo a Bandeirantes não tem feito praticamente nada, tá? Simplesmente, eles têm lá um garoto agora, que o cara pega trilhas, corta, faz, ele tem uma produção caseira lá na Bandeirantes, entendeu? Não sei se pode falar o nome dele, é um cara de muito talento, entendeu? Que também ele trabalha lá na Bandeirantes e faz isso daí, tá bom? Eu acho que a minha ideia é essa. Não sei como é que está o mercado de vinhetas agora para vocês também aí, tá? Mas eu acho que diminuiu muito, eu também senti isso, entendeu? É complicado mesmo, entendeu? Eu fazia vinhetas faço ainda para o Eli Correia. Ele antigamente me pedia vinhetas. Paulinho, faz 10 vinhetas para mim. O Candinho vai falar com você. O Candinho me falava o que precisava, eu fazia. Ninguém perguntava nem preço. Aí ia Então, no estúdio, via, gostei, quanto é, tanto, pagava e ia embora. Agora, pede para pagar em 4, 5 vezes e chora pra cacete, porque ele também Casas está Bahia ganhando mesmo. muito menos do que ganhava. Pois é complicado. Mas tudo está Paulinho, assim, né? já que o Paulinho tocou em dinheiro, antes de não evitar frustrar os nossos amigos, porque eu prometi que a gente ia falar de ordem de grandeza, vamos só, mais ou menos em português, vamos dizer assim, um pacote de vinhetas pode custar o quê? 10.000 reais? 5.000 reais? Não tem jeito de te falar o preço, porque depende se vai usar uma trilha exclusiva, se vai usar trilha branca, se eu vou fazer só faladas, se a O que é rádio é trilha grande, se branca para a rádio... você? Oi? A trilha branca para você, eu não conheço trilha de outras cores, mas o que é para você uma trilha branca? Vamos explicar para as pessoas que Eu não tenho, são. eu tenho uma que eu comprei há muito tempo, da Maximum, Texonics. Então dá para você tanto fazer vinhetas cantadas como faladas, porque né, no CDs tem trilhas e tem efeitos. Mas o preço não tem um preço uniforme. Depende da rádio e o que o cara quer fazer.
Duda, tem alguma coisa a dizer, mais ou menos ordem de grandeza, entre 10 e 20 mil, entre 30 mil? Olha, eu costumo falar de preço unitário. A gente agora, a gente virou, há um tempo atrás, a representante da Brand aqui no Brasil, não sei se vocês conhecem essa, ela é lá de Bruxelas. Eles, lá fora, na Europa, uma vinheta custa 800 a 900 dólares. Uma vinheta. E você tem, por um ano, você tem que renovar depois de um ano. Que é outra coisa que a gente não consegue fazer aqui no Brasil. Tá? Essa coisa, tenta renovar, depois de um ano o cliente vai embora, depois volta, vai para outra produtora, volta, é problema. Agora, aqui no Brasil, é que o Paulinho falou, é complicado, né? Cada caso é um caso. Eu diria que uma vinheta, hoje, uma rádio pequena, custa cantada, do jeito que eu faço, em torno de 700 a 800 reais. Uma. São as versões de esporte. Ia falar, faz mais barato para mim. Não dá, né? Você quer, eu tiro dois cantores, o mesmo vou aí ele mixar, fala que não ficou igual, né? Não, aí já viu o que acontece, né? Então é complicado. Agora, daí para cima, o cara quer uma exclusiva, já viu. A coisa vai para 20 mil, 2, 3 pau uma vinheta. Eu acho que é por aí, para criar do zero. Oi? Isso que o Duda falou, que fora você faz vinhetas e vale por um X tempo, um ano, você tem que renovar. Aqui a gente não faz isso, né, infelizmente. A Rádio 105 FM de Jundiaí usa minhas vinhetas desde 89. São as mesmas vinhetas. Fazer o quê? A gente não tem como fazer isso aqui. Os locutores estão começando a fazer. Locutor que tem voz padrão, sabe? Locutor, esses fazem. O Viviane, por exemplo, já faz dessa maneira. Tem contratinho. Eu já recusei fazer vinhetas por um preço muito baixo, porque eu sei que a qualidade não ia ficar boa. E recusei, não fiz. Aí. Tá vendo? Eu diria, para encerrar esse episódio, eu diria o seguinte: o brasileiro não tem a cultura do pagamento de direitos autorais, infelizmente. Ele não valoriza o trabalho, ele não respeita o trabalho, ele acha que copiar é mais fácil, eles trocam entre si, eu já vi isso em várias cidades. Se a rádio chama Rádio Cidade, pior ainda, porque o sujeito pega a cidade de um com a cidade de outro e vai mixando, e aí junta rock com pop, nacional com internacional, e fica aquela mixórdia. Não liga para isso. Depois ele reclama que a rádio dele não está muito bem no ar. E tudo verdade, é verdade. Meus queridos amigos, nós chegamos, por incrível que pareça, a 1 hora de conversa. Eu adorei esse papo. A gente vai voltar a conversar numa outra oportunidade, ainda que não seja a sequência deste programa, nós vamos pensar individualmente os amigos para conversar sobre outros assuntos e em outras áreas que vocês também pontificam e são muito bons. Agradeço. E onde a gente pega o cachê? Exatamente com aquela rádio que usa desde 89, vai naquele caixa ao lado e pega isso aí. Tá bem safado. Eu queria me comprometer a mostrar a vocês, na sequência desse programa, um pouquinho, até porque não dá para... Nós temos problemas de direitos autorais, nós vamos mostrar um pouco das produções que o Paulinho citou, um pouco das produções que o Duda citou e também que o Zé Mário. Então, agradeço a vocês pela participação, por esbanjar conhecimento, isso é que é importante para essa nova série, e que o mercado melhore para vocês, para que a gente possa, numa próxima reunião, que a gente possa dizer assim, já estou mais abastado, já estou com microfone novo,
já troquei de equipamento porque o mercado melhorou. Já sei virar a câmera. Também. Exatamente. Os digitais, sabe? Os digitais, né? Então, tá bom, gente. Obrigado a todos. Valeu, Carioca. A gente volta a conversar. Foi um prazer. Para mim é muito bom estar sempre com vocês. Obrigado. Valeu, um abraço para vocês, amigão. Abraço, querido. Beijo para todos. Valeu. Tchau. Obrigado a todos vocês que participaram e que acompanharam a gente até agora. Fiquem mais um pouquinho aí que nós vamos mostrar uma sequência. Eu vou encerrar a minha participação, mas nós vamos colocar uma sequência de produtos que nós citamos aqui para ilustrar tudo mais, ok? Agradeço realmente de coração esse momento em que pudemos estar juntos mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado do programa. Até mais. Tá na hora! Good morning, é hora do ronco! Alfa FM. Ao seu lado, América AM, bom dia. Nova Brasil, Nova, Nova Brasil. Bandeirantes. Jornalismo integrando o Brasil através da notícia. Primeira hora. Acorda São Paulo, do céu sobre o justo. É hora do pulo do gato. A Rádio Bandeirantes dá o pulo do gato e antecipa o fato com José Paulo de Andrade. O pulo do gato. Onde vale música, onde vale informação. 102,9 FM, onde vale. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado.
89. A Rádio Rock. Rádio Capital. 91,7. Música 9. Rádio 7. Educador. Eli Correa. Tá todo mundo ligado. Audiência imbatível. Sucesso sem parar. Tropical. Eu quero música no rádio que tem emoção. Eu quero sempre essa alegria no meu coração. Eu acredito na vida, eu acredito no sorriso.